Mais uma vez, estamos juntos aqui para tratarmos a respeito da Escritura Sagrada, uma palavra do Altíssimo tão poderoso que está dado certo na vida das pessoas, transformar as suas criaturas. Agradecemos pela tua presença, esteja conosco até ao final, pois no final dessa palavra ouvirão algo que fará toda a diferença na sua vida. A sua vida já nunca mais será a mesma. Não sei se você parar um pouco para pensar, o ser humano funciona como um telefone. Para um pouco para pensar, qual é o equipamento ou o material mais importante para que o telefone funcione? É a película. A película é importante, impede que ele quebre, mas não é o mais importante. É o tripé para você fazer live, é legal, mas não é o mais importante. O mais importante no telefone para que ele funcione é o carregador, porque o telefone depois de algumas horas, a sua energia baixa a ponto de se desligar. E se você não tiver o carregador para carregar de novo, ele para de funcionar. Como eu te disse que o ser humano funciona como um telemóvel, com uma diferença. O ser humano não tem carregador. O ser humano, quando a sua energia emocional, ruachni, espiritual, acaba, ele insulta, entra em depressão, ataque de pânico, crise de ansiedade ou até mesmo morre. É importante saber que nós temos limite de energia emocional. Todo ser humano tem um limite de energia emocional. A partir do momento que você gasta essa energia, essa bateria emocional, está desvaziado a bateria emocional da sua vida. Quantas brigas, quantas confusões desnecessárias que nós já entramos desde criança. Briga, discussão com o vizinho, briga com o trânsito, briga com os colegas. Se nós soubéssemos que o ser humano tem a energia emocional limitada, nós não entraríamos em briga desnecessária que não nos acrescenta em nada. Porque a partir do momento em que você gasta essa energia emocional da sua vida, está desvaziado a sua vida emocional. Porque se nós tivéssemos carregadores como celular, depois de tantas brigas, depois de tantas decepções, depois de tanto abandono, depois de tantas traições, depois de tanta situação difícil, depois de tanto rancor, depois de tanto ódio, sentimento negativo, e depois de tanta raiva, a gente colocava o carregador e funcionava novamente. Mas não é assim que funciona com o ser humano. É por isso que tem gente que se mata entre eles por algumas situações tão simples, ou por uma discussão, seja ela normal ou grave, seja uma discussão por causa de dinheiro ou de comida. O nosso limite de energia emocional, temos que ter cuidado por onde nós vamos gastar. E você talvez já teve uma experiência em que marcaste uma viagem ou foste num local muito distante, em que lá levaste o teu telefone, esqueceste talvez o carregador, ou ao mesmo tempo no local onde você foste não tinha energia, e ao perceber que a tua bateria estava quase a se desligar, você tinha que tomar método para não gastar essa energia. Tinha que tomar decisão urgente para o seu telemóvel não se desligar e não perder chamada. Talvez você tinha que deixar de ouvir as músicas. Tinha que colocar o telemóvel
do mal livre. Decisão deve ser tomada quando a bateria está quase a descarregar, mas com a sua vida funciona de qualquer maneira. Todos os aplicativos abertos, gasta a tua energia emocional com qualquer outra coisa que não te acrescenta ou não faria nenhuma diferença na sua vida. Eu te digo uma coisa, a mente do ser humano funciona como um celular ou um telefone, ou como a sua, você imagina, um telemóvel pode ter um processamento muito rápido, pode ter uma memória tão excelente, mas se dentro da memória ou dentro do sistema entrar vírus, o seu processamento se torna lento. É a mesma coisa que acontece com o ser humano. E se você permitir sentimento de raiva, de vingança, por qualquer discussão, tomar o controle da sua mente, você pode ser tomado pelo sentimento de mágoa, de rancor, a ponto de não perdoar. Essa é uma das estratégias do inimigo para danificar o seu relacionamento com as pessoas, com o ser humano, com o Altíssimo. Porque no momento da raiva, da ira, o ser humano perde rápido a paciência, se irrita com facilidade e ali é capaz de não perdoar por causa de um sentimento negativo. Aí se cumpre na sua vida a palavra que o nosso mestre Yahushua diz, que quem não perdoar o próximo também não será perdoado. Aí você perde a conexão com ele. Uma vez que você não consegue perdoar, é impossível a tua tafilá, a tua oração, chegar diretamente na presença do Rabi Mestre ou do nosso Altíssimo Yahweh, Criador de todas as coisas. É como aí o teu relacionamento, a tua maneira de viver se torna tão lento, como se fosse uma memória, um telemóvel que entrou vírus, que tinha capacidade de um processamento rápido, mas devido ao acesso do vírus, tudo foi modificado. Eu te digo uma coisa, não gaste a sua energia emocional para não perder a conexão com o Altíssimo. Se nós temos o cuidado com o nosso celular, com o nosso telefone, quando está quase a se desligar, tomamos medidas para que não venhamos perder chamadas e não gastamos a carga, a bateria da bateria para que não venhamos ficar sem carga. Quando é que nós ainda teríamos mais cuidado com a nossa energia emocional para que ele não acabe. Por isso hoje vamos tratar sobre os maiores roubadores da energia emocional. Sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que pode roubar a nossa energia emocional é a preocupação. A gente se preocupa com muitas coisas que não faria nenhuma diferença na nossa vida e já nunca vão acontecer. Por exemplo, a gente na maioria das vezes se preocupa que talvez estão a falar mal de nós. Deixa-me te dizer alguma coisa. Se estão a falar mal de você, eles estão a falar mesmo se você se preocupar, perdendo sono, sem dormir, sabe o que vai mudar? Nada. E na maioria das vezes, também nós não deveríamos nos preocupar com aquilo que nós não conseguimos mudar. E outra coisa que a gente, se calhar, tem roubado a nossa energia emocional, a maioria das vezes nós se preocupamos com o dia de amanhã. Imagina alguma coisa, você sabe o que vai acontecer amanhã? Não. Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, nem nada você pode fazer para mudar alguma coisa que você não viu. Por que você não dorme tão preocupado? Não perca sono, fica tão ansioso com alguma coisa que você não sabe se vai acontecer.
E uma outra coisa que pode roubar a nossa energia emocional é o excesso do passado. A gente se preocupa muito com alguma coisa que já passou e que nós também não conseguimos mudar. Te pergunto o seguinte: você consegue mudar o seu passado, o teu sofrimento, a tua perda de 10 anos, de 15 anos atrás, o abandono que você sofreu, a traição? Então, se você não consegue mudar o seu passado, como é que anda sempre fica preso no passado, como se fosse um museu? Porque o museu é que reflete o passado, o momento historial. Por que isso te preocupa, rouba o teu sono e se você nada pode fazer contra isso? A preocupação é uma estratégia do inimigo, porque ele sabe que não teremos carregador para reencarregar a nossa energia emocional. Leia cuidadosamente comigo no livro de Tailim, Salmista 94, versículo 19. Nós vamos ler alguns versículos tão poderosos nessa passagem. Diz assim a palavra do Altíssimo: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, a sua misericórdia me aliviava. Escuta bem o que o salmista está dizendo aqui, que a ansiedade consumia a alma dele. O que é a alma? A alma são sentimentos, emoções, intelectos, vontade, consciência. A sua alma é o que você é. Por que estou falando isso? Porque além da preocupação, a ansiedade também é uma das maiores roubadoras da nossa energia emocional. A ansiedade, ela entra, é uma mistura de preocupação com a espera de algo que você nem sabe se vai acontecer. E você começa a viver aquilo e fica tão intenso dentro de você que chega a psicomatizar, ou seja, a se manifestar dentro de ti. E tem gente que por causa da ansiedade começa a sentir dor que se manifesta no teu corpo físico, perde sono, com a perca de sono, sente com facilidade a dor de cabeça, e você dorme por hora, dorme na melhor cama e não recupera suas forças, acorda cansado. A preocupação, quando se mistura com a ansiedade, ela faz os 100% da nossa bateria emocional acabar rápido, porque nem a preocupação, nem a ansiedade vão mudar alguma coisa na sua vida, nem nos seus planos, nem no seu destino. Nada na sua vida pode melhorar com a ansiedade ou com as preocupações. Então quero que você elimine duas palavras na sua mente a partir de hoje. Você pode riscar aí essas duas palavras no seu dicionário. Leia Eclesiastes, que é Gulates, na tua versão bíblica, Eclesiastes 2:2. Que diz assim a palavra do Altíssimo: que proveito tem o homem de tanta ansiedade e de tantos trabalhos que ele fez embaixo do sol? Que proveito tem a ansiedade? Te leva ao quê? Muda o quê? Ainda assim ficamos preocupados com o que não podemos mudar. Ficamos ansiosos, preocupados com o que não podemos definir. Se não podemos mudar alguma coisa, definir alguma coisa na nossa vida, a gente não estaria tão preocupado. Ser uma pessoa forte, ser uma mulher forte, ser um homem forte, não é pessoa que não chora, não é homem e mulher são homem e mulher que não se deixa abater pela ansiedade, pelas preocupações. São homem e mulher que não dá espaço para esse tipo de roubador da nossa energia emocional. Leia mais no livro de Eclesiastes, que na tua versão bíblica é Colossenses, é Eclesiastes 11:10. Diz assim a palavra do Altíssimo: afasta do seu lábio, do seu coração, e a ansiedade,
e acaba com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Olha só o que a palavra do Altíssimo nos explica, ou seja, o mal que o rei Salomão está dizendo nesse versículo. Está falando o seguinte: a ansiedade e a preocupação provocam dor no corpo, e a tua juventude é passageiro. Ou seja, talvez quando você é jovem, você começa a ficar ansioso e preocupado com as coisas que você não consegue mudar e não faria nenhuma diferença na sua vida. Aí começa a ficar tão intenso dentro de você que vai começar a psicomatizar. Aí surge gastrite, perda de cabelo, insônia, e você leva ao normal. Mas a juventude passa e isso vira um mal sem solução. A partir de hoje, economize a sua vida emocional, porque ela acaba. A paciência acaba, sentimento como paixão acaba, tudo que você não protege acaba, tudo que você não reencarrega acaba. Então eu percebi, já que a minha vida emocional é reencarregável, não tenho carregador como celular, eu não entro em briga desnecessária, nas discussões desnecessárias, para gastar a minha energia emocional. Briga com trânsito, não entro. Briga com vizinho, não entro. Briga com o primo que está com inveja, com o cunhado que não quer pagar, não entro. Prefiro perder o dinheiro, porque o dinheiro reencarrego, mas a energia emocional, não. Eu decidi a não gastar a minha energia emocional com qualquer guerra, por qualquer problema. Você imagina o apóstolo Shaul, um apóstolo tão forte, tão poderoso, que passou em várias cidades espalhando a verdade do Altíssimo, e todos aqueles que se converteram por meio dessa amate que o Altíssimo colocou dentro deles, eram muitas comunidades. E você imagina a sua última carta que ele escreveu no livro de Timoteo. Ele relata a sua jornada quando foi capturado, julgado na Roma, onde foi morto. Ele relata que todos, seja os Yahudis, seja todos o abandonaram, ninguém apareceu na sua audiência ou no seu julgamento. Mas ele, apesar de estar preocupado por causa de abandono, traição e outras coisas, mas ele não levou isso tudo em consideração. Na sua última carta, você lhe escuta dizendo que, relatando as pessoas que o abandonaram, mas ele no fim declara que, mas não guardei mágoa, não guardei raiva, não guardei ressentimento, mas o que eu guardei? Guardei a minha amuná, a minha fé, e percorri uma boa carreira. Olha, ao contrário do apóstolo Shaul e o rei Salomão, ele nos últimos dias da sua vida, ficou mais preocupado com as mulheres, com as coisas materiais, que o deixava tão ansioso, tão preocupado. Olha, imagina a diferença entre essas duas pessoas. Nós vamos tirar o exemplo do apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, que no fim da sua vida, por mais que sofreu muitas perseguições, traições, ele não se levou isso em acaso. Ele percorreu na sua carreira. E ele nos dá uma aula como nós podemos viver no Yumini nos dias atuais. Imagina o seguinte: toda uma pessoa tão preocupada, toda uma pessoa ansiosa, é uma pessoa que não se preocupa com a vida perpétua, com a vida sem fim que o nosso mestre Yahshua nos prometeu. E ele não entendeu a brevidade dessa vida e deste mundo e para onde a gente vai depois.
Ele não entendeu que todas as coisas desta vida são passageiras, mas como o apóstolo João entendia, ele não ficou tão ansioso, tão preocupado com as coisas normais. Nós devemos fazer a nossa passagem valer a pena, dar um bom testemunho e não viver tão preocupado, ansioso. Para isso acontecer, só tem um jeito. Você precisa se livrar dos inimigos da sua alma. Você precisa se livrar dos maiores roubadores da sua energia emocional. Se você não se livrar, como você pode chegar aos 80 anos servindo ao Altíssimo? Se qualquer problema, se qualquer situação rouba o teu sono e rouba a sua energia emocional, te deixa tão preocupado, te deixa tão ansioso, isso vem para o seu corpo, te deixa psicomático. É por isso que você consegue reconhecer se uma pessoa está triste, se está alegre, ou se tem uma preocupação urgente. E chegou a hora de não nos deixar roubarmos, de não deixarmos a nossa bateria emocional esvaziar com qualquer coisa e com qualquer coisa que não faria diferença na nossa vida. Eu não entro na guerra que não é para mim. Se essa guerra não fui chamado, eu não entro para gastar a minha energia emocional. Se não fui chamado, não vou lá, porque tenho uma vida emocional, familiar, financeira reservado para o nosso propósito, para a nossa família. Nós temos que resguardar a nossa energia emocional, ruagem espiritual, para o nosso propósito, para cumprir a nossa missão embaixo de Adamã, aquilo que o Altíssimo reservou para nós. O que eu quero te alertar é que a partir de hoje proteja a sua vida emocional para que a bateria da sua vida não acabe, porque nas decisões mais difíceis você precisará estar com a bateria cheia. Quem está desgastado emocionalmente toma decisões erradas, como o exemplo de Jacó e o seu irmão Esaú, que no momento da canseira, no momento que estava desgastado emocionalmente, tomou uma decisão errada de vender a sua progenitura, mas depois não deu mais certo para reverter aquela situação. É por isso que se você desvaziar a sua vida emocional, também há de tomar decisões erradas. Exemplo, tem mulher que talvez no seu relacionamento conjugal ou no momento da raiva, diz diretamente no esposo que saia daqui, já não te quero mais. E o marido saiu e nunca mais voltou. Saiba que as emoções são passageiras e as decisões são permanentes. Pessoas que estão com a bateria baixa, vazia, tomam decisões erradas, andam com as pessoas erradas. Não devemos gastar a nossa energia emocional, pois a nossa energia emocional deve ser reservado para a nossa família, o nosso propósito. As emoções e as preocupações são terrenas, então nós devemos economizar para que nós venhamos gastar somente no nosso destino. Se você gastar a sua energia emocional por qualquer coisa, não vai restar nada, não vai restar energia emocional para o teu propósito, para a tua família. E não estará. E, por exemplo, se você gasta a tua energia emocional nas discussões, estar no bar bebendo, quer dizer que não vai te restar mais energia emocional para qualquer coisa importante nessa vida. Se você gasta a tua energia emocional na briga de trânsito, na discussão com os familiares,
na sogra que te persegue, no vizinho que quer discutir por uma vaga de estacionamento, no teu chefe que você acha que é muito chato, é muito duro. Se você está a gastar a sua energia emocional nessas coisas, reconheça que não vai sobrar nada para a tua missão, para a sua família e para o seu propósito. E aí você gasta energia emocional com alguma coisa que não te acrescenta e fica destruído emocionalmente com aquilo que deveria servir na sua vida. E não consegue dar o seu melhor para os seus filhos, os seus bens e a tua família, para o teu chamado. Mas quer ser feliz? Como quer terminar bem? Não tem como você terminar bem, ser feliz, se você precisa da bateria para chegar inteiro no final. Você precisa estar com uma bateria carregada. A partir de hoje, você precisa ficar cuidado a não gastar a sua energia emocional por qualquer coisa. Porque na decisão mais difícil, você precisará estar com a bateria cheia. Economize a sua vida emocional, pois o que você precisa fazer é gastá-la, essa energia emocional, para cumprir a sua missão, o seu propósito e a sua família. Imagina agora, para que você não gaste mais a sua energia emocional com qualquer coisa. Está sendo atacado por alguém? Economize a sua energia emocional. Não entre em guerra desnecessária. Pois a inveja é de quem tem motivo de te atacar. Pois quantas vezes que você desgastou a sua energia em qualquer discussão, em qualquer guerra e que não fez nenhuma diferença. Se você permanecer em silêncio, não entrar em briga desnecessária, você evitará muitas coisas que não deveriam ser vividas se certas coisas não fossem ditas. Imagina o seguinte: se está com tantas preocupações e ansiedade, as coisas irão piorar e talvez entrará em um crime que te levará no tribunal. E ao sair será muito difícil. Então, a partir de hoje, a ansiedade e as preocupações precisam sair dentro do teu lado, dentro do teu coração. Aí adquirir a vontade de cumprir um novo rumo, uma nova missão, um rumo em que as preocupações não vão impedir nem o teu sono, nem a atitude de fazer boas coisas que o Altíssimo te orienta ou te manda. Porque para que você não deixe de realizar essas coisas por causa de medo, das preocupações e de ansiedade. Porque para as coisas erradas você tem coragem, tem atitude de fazer. Mas para as coisas certas que o Altíssimo te manda, você fica com medo. Nós só temos uma vida emocional e uma vida, né? Uma vida que vamos viver embaixo de Adamã. E nós devemos fazer valer a pena. Todos os sentimentos negativos não terão entrada a partir de hoje na sua vida. Imagina o seguinte, porque a partir de hoje tens que blindar a sua energia emocional para não desgastá-la com qualquer coisa e para gastar somente ela no teu chamado e no teu propósito e na tua família. Eu quero te incentivar a cuidar da sua energia emocional, dos seus lábios, do seu coração, dos seus sentimentos e guardar a sua alma, a sua mente e se proteger para que a ansiedade e as preocupações não encontrem o caminho e o seu lábio, o seu coração. Leia cuidadosamente do que está escrito no livro de 1 de Kefa, 1 de Pedro 5, versículo 7. Diz assim
a palavra do Altíssimo, ou a orientação que vem do abade, do servo que andou de pé com o mestre. O apóstolo Kefa, ou seja, o maior seguidor dele, ele estava cara a cara com o mestre, o nosso Salvador, andou junto com ele. Mas veja só que está escrito aí o que ele escreveu para nos aconselhar, para que nós consigamos reservar a nossa energia emocional. Ele por meio dessa passagem, conseguimos entender que ele nos aconselha e partilha conosco a experiência dele, que já fui nervoso, já fui raivoso, sabe o que é que aconteceu? Tudo isso não me prestou mais de nada. O maior segredo para acabar com isso, lança sobre ele, sobre o Altíssimo, todas as nossas preocupações, as ansiedades, porque ele já tem o cuidado de nós. Olha só o que ele nos ensina. Como é que se lança sobre o Altíssimo as nossas preocupações e as nossas ansiedades? Só tem um único jeito: ajoelhe. Em qualquer lugar onde você está, você foste criado para refletir e exaltar o nome do Altíssimo. Então, qualquer lugar onde você se encontra é uma propriedade exclusiva que pertence ao Altíssimo. Você tem que adorá-lo, tem que dar um bom testemunho, para que todos aqueles que vão ver a sua vida reconhecerão que servir ao Altíssimo valeu a pena. Então, a cada momento, a cada manhã, a cada um que nasce, a cada dia, você precisa entregar nas mãos dele as suas preocupações, as correrias de cada dia, para que nenhuma coisa venha roubar a sua shalom, a sua paz, e te deixar desanimado, desnorteado. Entrega nas mãos de quem consegue resolver os seus problemas e as suas preocupações. Fala com ele, e se encontra com ele, e ele já tem um cuidado de você, segundo o conselho que nós já lemos aqui no livro de 1 de Kefa, na tua versão bíblica, é 1 de Pedro 5, versículo 7. Então, só tem um único jeito de você ter êxito diante dessas situações, e não deixar que a sua energia emocional, ruagem espiritual desvazie. Diante disso, você precisa entender que chora na presença diante do Altíssimo, grita diante da presença dele, porque ele já tem o cuidado de você. Não fique se lamentando diante das pessoas. Não fique com uma tristeza profunda, lamentado diante das pessoas, expondo as suas preocupações, as suas ansiedades diante das pessoas, porque eles vão te achar de chato, vão falar mal de você, vão te achar daquilo, disso e disso. E entrega nas mãos de quem já consegue resolver os seus problemas. Não vomite as suas preocupações diante das pessoas. Eles não vão resolver, só irão falar mal de você, pois as preocupações pois a partir de hoje, se você lançar sobre ela toda a sua ansiedade, as preocupações não irão mais encontrar caminho para te abater. A partir de hoje, não se preocupe mais com as coisas que você não consegue mudar. E para parar de gastar a sua energia emocional desnecessariamente, é necessário seguir o caminho, o conselho do que nós lemos já no livro de 1 de Kefa, 1 de Pedro.
Então você não pode mais se preocupar com algumas coisas, tipo, dizendo que será que ele vai me amar mesmo? Será que esse casamento vai dar certo? Será que vou conseguir emprego? Será que vou passar na faculdade? Será que o meu filho vai aprovar? Você não precisa mais ficar tão ansioso? Será isso, aquilo, com aquilo, que, não sei o que aquilo? Você não tem o controle dessas coisas. Então entrega nas mãos de quem já viu o seu futuro. Não se lamenta diante das pessoas, porque eles vão falar mal de você, vão te achar de chato. Entrega nas mãos de quem sabe todas as coisas a respeito de você. E não há nada que aconteça contigo que ele não saiba ou não tenha solução. Tudo que acontece é um propósito. Pois ele é o único que faz cooperar todas as coisas para o seu bem. Te agradecemos por ter permanecido conosco até ao final. E nós te pedimos que não esqueça de se inscrever no nosso canal. Partilha este vídeo em todos os grupos do WhatsApp, Facebook, Instagram e dê um like no vídeo, pois em doravante, por meio da palavra do Altíssimo, há mensagens tiradas e você estará mais alinhado com o seu propósito, com a orientação que vem dele. Por isso, nós contamos mais com a tua presença nas próximas ocasiões. A Shalom e a paz do Altíssimo esteja contigo.